Olá, graça e paz vos seja multiplicada em nome do Senhor Jesus. Estamos mais um dia aqui na presença do Senhor e vim trazer para vocês um tema que é uma pergunta, na verdade. Quem é Jesus para você? Essa pergunta Jesus fez aos seus discípulos. Ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Depois ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta está no Evangelho de Mateus. Passamos a ler. Preciso dos meus auxiliares óculos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 e 14, e o 15 também. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: o que tu revelou agora, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te mostrou isso, mas foi Deus. Pedro recebeu uma revelação de Deus, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela revela Jesus, ela fala de Jesus. No Evangelho de João, uma coisa muito interessante, João 3, 16 e 17, eu gosto de ler para a gente não ter dúvida, tá? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Deus deu o seu único Filho para resgatar a humanidade, para nos salvar do castigo eterno, Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. E eu gostaria de ler algo que eu escrevi aqui. Eu não consegui decorar, mas para a gente ter uma noção, não consegui colocar todos os livros, porque senão fica muito extenso. Quem é Jesus nos livros da Bíblia? A começar por Gênesis, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também ele é a semente da mulher. Quando você estuda o livro de Gênesis, você começa ali, você faz o entendimento disso. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Número, ele é aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção. Ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é a palavra que está junto de nós. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação, é o príncipe dos exércitos, o nosso repouso, o distribuidor de herança, o nosso primogênito. Em Juízes, ele é a lâmpada que alumia o nosso caminho. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Em 2 Samuel, o mensageiro verdadeiro. Ele é o amigo de Davi. Em Reis, ele é a sabedoria de Salomão, é a arca do novo templo, a fonte da nossa salvação. Em Crônicas, ele é o mistério escondido, ele é o nosso ano sabático, ele é o nosso descanso. Também aqui em Esdras, fala que ele é o nosso libertador do jugo desigual.
Em Neemias, ele é o nosso construtor, é a nossa muralha, é o nosso lugar forte. Jesus é a nossa carta aberta diante dos inimigos. Ele é a vitória. Em Jó, ele é a recompensa do sofredor, o nosso Redentor que vive e que se levanta sobre a terra. Aqui fala sobre ele ter morrido e ele ter ressuscitado para a vitória. Glória a Deus por isso. Salmos diz que ele é o cumpridor da profecia, o Messias que vem, o desprezado dos homens, o exaltado de Deus, o Senhor. Ele é o amigo, ele é o médico, ele é o arquiteto, ele é o consolador, ele é o curador, ele é a saúde. Jesus é a mensagem da lei, a espada, o livro da vida. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Jesus é o louvor mais alto. Jesus é a melodia da nossa canção, a nossa vitória, a graça de Deus, o nosso pastor que jamais nos falta. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus, o nosso fiador, a instrução, o instrutor fiel. Ele é a bênção da obediência. Em Eclesiastes, é o Senhor do templo, é a mensagem do pregador. Em Cantares, o amado da minha alma. Em Isaías, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. Em Mateus, ele vem apresentando Jesus como Rei dos Judeus. Em Marcos, como sacerdote. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Em Atos, ele é a nova mensagem da ressurreição. Em Apocalipse, ele é o Cristo revelado. Aqui eu não coloquei todos os livros da Bíblia, mas só para nós termos uma noção de quem é Jesus, o que ele representa para nós. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso remidor. Sem Jesus, nós não poderemos ver a Deus. Ele fala em João que ele também, ele é o Filho que foi morto. Ele é o Filho unigênito de Deus, que Deus deu para a remissão dos nossos pecados. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sem Jesus não há salvação. E eu te pergunto, diante dessa palavra, de tudo que eu li, quem é Jesus, eu acredito que você vai ver Jesus de uma forma diferente. Quem é Jesus para você?